E você aí de casa, você conhece os benefícios de iniciar um tratamento ortodôntico ainda na infância? Esse é o nosso bate-papo de hoje com a especialista, né, em pediatria, né, funcional, aí, a doutora Mônica Takemura. Ela está aqui com a gente ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e, é claro, as de vocês de casa aí também. Em primeiro lugar, boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vinda aqui ao nossos novos estúdios, né? Obrigada pelo convite. Para falar de um assunto aí tão importante que agora os pais que estão aí acompanhando a gente, fiquem atentos aí, porque é importante essas informações que nós vamos passar aqui também para a saúde das crianças também, porque a gente já falou de vários assuntos aí ligados à ortodontia também, que já está na gestação, você já pode cuidar, né, Mônica? Sim, Mauro, é um assunto bem importante, que os pais precisam estar muito atentos, né? Todas as alterações que ocorrem no desenvolvimento da criança, né, como um todo, e também no desenvolvimento da sua cavidade bucal, da sua face, precisa ser olhada com toda a atenção, né, pelo especialista, e os pais também, algumas situações de que servem de alerta para que eles busquem então o atendimento. Por isso esse assunto, né, que eu acho assim bastante importante, porque a prevenção ela cabe em qualquer situação, né? E assim, Mônica, algumas pessoas acreditam que o tratamento ortodôntico é estético ou de repente é modinha entre crianças e adolescentes. Isso não é verdade, então, porque precisa ter atenção e cuidar melhor, né? É muito mais do que a estética, né? Porque você pensa num dente bem alinhado, você pensa num sorriso harmônico, né? Claro, tudo isso é importantíssimo, né? Tanto para a criança como também para o adulto, para o jovem. Mas, por exemplo, a imagem que nós estamos vendo na TV, né? São vários tratamentos realizados, né, em que a criança, muitas vezes, um bebê, né, de 1 ano e meio, 2 anos, eu já consigo observar nele uma alteração. Uma mordida cruzada, uma mordida aberta. Por exemplo, a criança que chupa a chupeta por um período muito longo durante o dia. Ele vai ter uma alteração. E aí não é só o dentinho torto. É a arcada, é o osso, é o desenvolvimento dessa arcada que está sendo alterada. E é isso que a gente precisa detectar e sim, tratar o mais precoce possível. Mônica, e existe uma idade mínima assim para iniciar um tratamento ou uma idade mais recomendada para uma avaliação, para ver se, porque às vezes as pessoas não acabam percebendo isso e quando vão perceber já é tarde. Quer dizer, nunca é tarde para começar, não, né? Nunca Mas é. daí é mais complicado para você conseguir também ali arrumar, né? Não tem uma idade mínima. O que é importante, né? Nós na odontopediatria, nós temos esse olhar, como você comentou no início, no pré-natal. Claro, não tem como intervir no pré-natal, mas nós vamos trabalhar com essa mamãe em relação, por exemplo, a fortalecer com ela o quão importante é o aleitamento materno. O aleitamento materno a gente considera sendo o primeiro aparelho que o bebê pode usar. Por quê? Porque no aleitamento materno ele faz forças para extrair o leite do seio da mãe, que já trabalha toda a musculatura, toda a posição da língua do bebê. Então, existe uma idade mínima para isso? Não. Sendo detectada a alteração, nós precisamos sim intervir. Então, se não foi, por exemplo, orientado na gestação, que procure uma consulta com o odontopediatra o quão antes possível. Por exemplo, o início do nascimento dos primeiros dentinhos, porque aí a gente também já consegue ver qual é a relação entre a arcada de cima, entre a arcada de baixo, a língua do bebê está numa posição favorável, porque daqui a pouco ele vai começar a mastigar, vão surgir novos dentes e eu vou ter a mastigação. Essa boquinha está desenvolvendo o suficiente para que essa mastigação, quando é oferecido o alimento para ele, seja satisfatória, ele consiga mastigar. Então, o olhar abre um pouquinho mais, sabe, Mauro? Não é simplesmente a modinha ou a estética ou o dente bonito, isso faz parte. Mas a parte funcional de desenvolvimento da boquinha, da face da criança, isso a gente precisa também tomar cuidado. Mônica, os pais também eles acreditam que é necessário a espera da troca dos dentes de leite ali, né? Para ter esse diagnóstico. Isso é certo? É correto ou não? Não, nós não precisamos esperar trocar os dentes. O bebê tem o primeiro dentinho mais ou menos por volta dos 6, 8 meses. Esse dentinho ele vai ser trocado pelo dente permanente por volta dos 7 anos, 6, 7 anos. Se, por exemplo, aos 3 anos de idade,
eu observo uma mordida cruzada, por exemplo. O que é uma mordida cruzada? Eu tenho arcada superior, eu tenho arcada inferior. Se eu tenho isso invertido, ou o queixo, né, a mandíbula, passa à frente da maxila, que é a arcada superior, eu tenho uma mordida cruzada, às vezes num bebê de menos de 3 anos de idade. Eu não vou precisar esperar trocar os dentes para corrigir essa maloclusão. Eu já vou corrigir porque é um problema já existente e não há necessidade, eu não preciso de dentes para tratá-lo. Eu vou tratar a posição desse queixinho, através de uso de aparelhos ou através de dispositivos que se trabalha dentro da boquinha, para que isso consiga corrigir e devolver a essa criança a maneira correta de morder, de mastigar e de sorrir também, porque ela sorrindo com o queixinho para frente é um sorriso feio. Não combina com a criança, é um sorriso como se fosse um sorriso invertido, vamos dizer assim. Mônica, e assim na infância, quais as irregularidades assim, mais comuns que podem indicar já um tratamento ortodôntico? Porque eu sei que os dentistas falam muito da chupeta, que, por causa que às vezes acaba entortando, ou o dedo também. Isso aí já é um indício que os pais têm que cuidar também? Sim, olha, o tratamento para esse tipo de os problemas, né, que a gente mais observa e os tratamentos, nós vamos falar da mordida cruzada, como eu citei, da mordida aberta causada pela chupeta, de uma falta de desenvolvimento da mandíbula, em que a mandíbula fica muito para trás e os dentes superiores muito à frente, que às vezes os estigmas, né, de apelidos, o dente de coelho, né, ou outros apelidos assim, que acaba a criança muitas vezes tendo que passar por uma situação que não está bonita, não está agradável, né? Também, então, exatamente. Então, esses tratamentos, né, nós vamos voltá-los àquela necessidade da criança. Eu não preciso, mais uma vez dizendo, eu não preciso esperar que se troque todos os dentes. Eu vou tratar o problema que ela está apresentando na arcada. Por isso, a gente fala o tratamento ortopédico e ortodôntico. Então, o ortopédico, eu estou pensando em ortopedia, em osso, em desenvolvimento desse osso. Ortodôntico, eu estou pensando no dente reto, no alinhamento, no nivelamento do dente, através dos aparelhos convencionais ortodônticos que a gente habitualmente está mais acostumado, que são os aparelhos fixos, né? E os ortopédicos, normalmente, são aparelhos removíveis, que a criança tem um determinado, na imagem a gente vê o exemplo, né, de um aparelho ortopédico na boca da criança, então, onde a criança usa em determinado período do dia, dorme com o aparelho, mas não é um aparelho fixo na boquinha dela, porque ele não trabalha só o dente, ele trabalha essa língua, ele trabalha o posicionamento do lábio. Uma criança que respira pela boca, ela fica o tempo todo de boquinha entreaberta, de um nariz que não está funcionando bem. Será que esse nariz não precisa de uma atenção especial? O profissional otorrino avaliar como está a respiração dessa criança. Ela tem um sono bom? Ela ronca durante a noite? Ela baba no travesseiro? Você entende? Então, assim, são vários fatores que a gente, numa consulta, a gente extrai isso da família. Como que dorme? Como que mastiga? Mastiga de boca fechada? Não, sempre de boca aberta. A criança que respira pela boca vai mastiga de boca fechada. Vai brigar. O nariz não está funcionando. Ele vai mastigar, se cansa, tem que abrir essa boquinha, alterando toda a posição da língua, né? E toda a estrutura dessa face. Mônica, assim, caso esse tratamento ele não aconteça na infância, na adolescência, na vida adulta isso se torna mais difícil, de repente, para fazer um tratamento? A parte dentária, Mauro, não, tá? Então, veja bem, se eu tenho dentes tortos só, desalinhados, né? Um adolescente com 11, 12 anos tem os dentes desalinhados, ele está incomodado porque às vezes um dentinho está mais em cima do outro. Só a parte dentária, na fase adulta, eu consigo tratar também. Agora, a parte esquelética, se o adulto, por exemplo, que tem uma maloclusão do queixo crescer mais do que a parte de cima, se não resolveu enquanto criança, na fase adulta, eu não resolvo isso somente com o aparelho. Aí nós já precisamos fazer o tratamento cirúrgico desse paciente, que é chamada cirurgias ortognáticas, em que é feito pelo profissional dentista também, o profissional bucomaxilo, em que ele vai então trabalhar essa alteração ortopédica desse osso através da cirurgia ortognática. E aí os dentes, por consequência, também vão estar melhor posicionados. Então, quais seriam, assim, Mônica, os benefícios desse tratamento ortopédico ainda na infância? É recuperação também? Na verdade, eu falo assim, ó, quando a gente tem uma criança
numa idade em torno de 4, 5 anos, você tem a criança mais motivada, né? Então, normalmente, esse aparelho, para a criança, às vezes, torna-se assim, aí, às vezes, ele se compara, o meu amiguinho usa, eu quero usar. Claro, tem toda a questão do envolvimento, né? Sempre tem que ter... A fase da idade isso. ali também. Se a criança é uma criança organizada, se a criança tem rotina. Porque se a criança não tem uma organização no seu, por exemplo, sua mochila da escola, se é aquela criança que chega já larga tudo esparramado, é uma criança que a mãe fala, onde é que está teu tênis? Ela largou lá no outro quarto, não sabe onde... Não é uma criança com perfil para se propor um tratamento do aparelho móvel, por exemplo, né? Cada semana porque vai ter que fazer ela vai perder, ela não vai perder. ter uma organização de uso, ela não está preparada para esse tipo de tratamento. Então a gente tem que ter o discernimento de saber esse perfil da criança também para saber indicar a técnica correta. Então a técnica que a gente vai indicar é aquela que para aquele momento da criança é a melhor. Não necessariamente só o aparelho móvel ou só o aparelho fixo. Aquilo que a criança vai conseguir colaborar com o tratamento. Porque se o aparelho móvel, por exemplo, não fica o tempo que a gente solicita, né? De 4, 6, enfim, o tanto tempo solicitado durante o dia, esse tratamento que poderíamos trabalhar 14, 16, 18 meses, 14 meses não tem resultado, 20 meses não tem resultado. Quer dizer, a técnica para aquele caso talvez não vai resolver. Porque a técnica não é boa? Não, porque a gente não tem uma colaboração e aí a resposta não vai acontecer, né, desse tratamento proposto para aquela criança. E são vários tipos de tratamento que existe também e tempo. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso importante fazer uma avaliação ali, né, mãe? Na parte ortopédica se resolve enquanto a gente tem o desenvolvimento da criança, né? Então, dos 6 aos 12 anos é uma fase importante de trabalharmos a parte ortopédica e a ortodôntica, então, os alinhamentos dos dentes, através aí dos aparelhos fixos, se necessário, podemos fazer a partir da dentição permanente, então, completa, normalmente por volta dos 12, 13 anos de idade. Então, não existe um momento ideal. Existe a partir dos 12 anos tem que usar aparelho, a partir dos 6 anos. Não. Diante da avaliação do profissional, o profissional vai saber indicar, mostrar para a família qual é a alteração que está acontecendo. E é muito importante isso, né? Porque as pessoas vêm até nós, às vezes, eu preciso usar aparelho. Esse dente aqui, nasceu torto, olhando o dente. Aí eu vou lá e falo, olha, você já viu como é que ele morde? Você já viu, a gente tem uma análise facial que a gente faz, você já viu a altura da orelha dele? Tem criança que tem uma orelha aqui, outra orelha aqui. Entendeu? Então, o problema não está aqui, está às vezes numa postura de ombro, essa criança, como que ela senta na carteira, como que ela senta com o celular, agora né? todo mundo Com o tablet e tudo ali, mais, né? Então, é isso que a gente precisa estar atento, e esse olhar o profissional, o especialista tem. Mônica, e assim, até pra gente encerrar aqui, eu queria que você desse algumas dicas aí pros pais que estão assistindo a gente, né? Em alerta e assim, para eles ficarem atentos, para levarem as crianças a uma avaliação profissional também, se eles perceberem algum detalhe desse que é tão importante. Você falou do sono, da mastigação, se baba, tudo isso eles têm que ficarem atentos, isso, né? O cuidado do pai, assim, ajudar a criança a escovar os dentes, a olhar para a boquinha da criança. Normalmente até os 4 anos, 5 anos, os pais estão ali, né? Fazem pela criança, fazem com a criança, e isso é muito importante. E às vezes, nesse momento da escovação, pedir para a criança morder, fecha o dentinho, né? Encaixa os dentinhos. É muito nítido quando você tem uma mordida cruzada. Você vai olhar, mas parece que isso não está certo. Ou fecha a boca, a criança fecha, encosta os dentes atrás e os dentes da frente ficam assim, um longe do outro. Então, esse olhar também, né? vai oferecer um alimento para a criança. A criança quer tudo picadinho demais. Tá grande essa carninha, corta mais para mim. Por quê? É muito duro, né? Para eu mastigar, às vezes a criança fala. É duro o alimento ou a criança não tem uma força dessa musculatura para fazer uma mastigação eficiente. Então, no dia a dia, quer tomar água durante a refeição. Tá comendo e quer toda hora, pega o garfo, põe a comidinha na boca, mastiga 2, 3 vezes, o suco ou a água. O que vai fazer? Vai diminuir o número de movimentos, vai ajudar ela a engolir e ela deixa de mastigar
o número de vezes que seria importante. Então, no dia a dia, esse olhar, assim, ali próprio das coisas da rotina da criança é importante. É isso aí, então é importante vocês ficarem atentos aí. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem saber mais sobre ortopedia, também pode mandar pra gente sugestões ortodônticas aí também, que a gente chama a Mônica novamente. Gratidão, Mônica. Obrigada a você, Mauro. Venha mais vezes. Bem, bom sim. retorno aí pro consultório. Gratidão. Obrigada. Bom, e agora a gente então vai pro intervalo rapidinho aí, gente. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar, né, sobre prisão de ventre, as causas e os sintomas. O intervalo é rapidinho, eu já volto.